missão de um programa que chama Procad Amazônia. O nosso projeto é um projeto de diversidade amazônica, onde nós tratamos do capital social, dos recursos de uma forma geral e das políticas para o desenvolvimento sustentável. Atrelado a ele, ou em conjunto a ele, que é também um outro programa de desenvolvimento da pós-graduação na Amazônia, nós também temos um projeto que congrega 3 outros programas de pós-graduação, que é o Programa de Administração, de Geografia e Desenvolvimento Regional, aqui representados, os quais eles estão numa pesquisa aí na fronteira da Amazônia, ou no sul da Amazônia, trabalhando a questão do desenvolvimento socioambiental, território e sustentabilidade. E nessa perspectiva, nós estamos aqui na fronteira de Rondônia com o Acre, estaremos indo a Cobija amanhã na Bolívia, no Peru, e depois indo a Inhapare, no Peru, fronteira com a Assis Brasil. É nessa perspectiva que nós pensamos em retratar o conhecimento e descobrir outras possibilidades que sejam sustentáveis para a Amazônia. Esse Procad Amazônia está nos possibilitando nesse diálogo, essa conversa, de estar mostrando a possibilidade que a gente tem de adentrar nessa Amazônia desconhecida ainda para muitos, principalmente para nós pesquisadores, e conhecer um pouco do que tem a oferecer dentro dessa floresta e retirar com bastante responsabilidade. O Procad, ele tem a grande missão de integrar pesquisadores e por meio disso acaba integrando conhecimentos e promovendo o desenvolvimento de novos conhecimentos por meio da integração. Então o Procad ele é muito feliz quando ele congrega pesquisadores de dentro da própria Unir, mas também pesquisadores que estão vindo do Pará e do Rio Grande do Sul, em que essa forma sinérgica acaba promovendo com que esses novos conhecimentos sejam desenvolvidos, adaptados para a região amazônica. Saímos de Rio Branco, iremos para Chapuri. Em Chapuri é onde nós temos a Casa do Chico Mendes, a Reserva Chico Mendes e o Seringal Porongaba, todos ligados ao extrativismo. Então nós vamos fazer uma visita nesses 3 locais e passamos o dia inteiro lá. De lá nós vamos para Brasileia. Brasileia será o nosso ponto em que depois nós vamos para Assis Brasil e depois iremos visitar a cidade gêmea de Brasileia. Se possível, ter uma conversa sobre projetos de pesquisa com os pesquisadores da Universidade Amazônica do Pando, na Bolívia, né? Então é essa a nossa ideia, é estender ainda mais o intercâmbio com os outros amazônidas dos outros países. Nós temos que ser protagonistas e temos que buscar teorizar sobre o assunto. E para teorizar, a gente tem que viver concretamente essa realidade. Então, intercâmbios como esse possibilitam nós enxergarmos com nossos próprios olhos e conseguirmos, a partir daí, desenvolver nossas pesquisas com autoridade, né? Sabendo do que a gente está vendo, sabendo do que a gente está falando. Então, mais importante do que importar modelos é você pensar essa realidade concreta, essa realidade, esse canto da Amazônia que a gente está conhecendo agora nessa expedição e procurando juntar elementos, trocar ideias, fazer essas relações para que possamos teorizar sobre a Amazônia por nós mesmos. Eu acho que o Procad Amazônia ele tem essa perspectiva de congregar pesquisadores amazônidas, porque a gente sabe que a despeito de estar na Amazônia, como eu costumo falar, nós temos Amazônias dentro do próprio território da Amazônia, né? Ou seja, nós temos uma complexidade de múltiplos atores sociais, diversas cadeias produtivas, com várias conexões, com vários elos. Às vezes essas instituições, as instituições estão mais presentes de algumas cadeias e território, em outras, dependendo do tipo de cadeia e território, elas se ressentem mais desses vazios institucionais. Então, falar de Amazônia é falar que a gente está dentro de uma economia emergente e com a especificidade da Amazônia, com toda a sua complexidade de atores, de território, de questões institucionais, de desenvolvimento, de demandas que são muito peculiares ao nosso território.
A luta dos povos tradicionais, ela é constante, ela é permanente e ela está sempre atrás dos cenários. Ela é invisibilizada, ela é oculta. É preciso que trabalhos como esse que estamos fazendo, é preciso que documentários possam ser divulgados para que essa luta venha para primeiro plano, né? Para que ela apareça. Você observe, nós estamos frente à casa de Chico Mendes e que é um símbolo dessa luta, um símbolo de sangue, de vida e morte, né? Entretanto, a casa está fechada. Por que motivo? Nenhum importante. Nós não podemos visitar, nós não podemos nos conectar com essa história e estamos à margem. Quando essa visita deixa de acontecer, as histórias vão acontecer em outro plano, em outros lugares e vão se sobrepondo e apagando o que aconteceu. As lutas dos trabalhadores e trabalhadoras, dos povos tradicionais, dos povos originários, é uma luta muito grande por firmação e manter-se, né? Essa manutenção, ela significa a necessidade de que a sociedade nacional, a sociedade internacional, saiba o que está acontecendo, saiba dessas histórias. Eu penso que as universidades têm um papel importante em tudo isso. A pesquisa social tem uma importância muito grande. A pesquisa humana tem um papel muito importante. É muito importante eu estar nesse lugar, aqui em frente à casa de Chico Mendes, aqui em Chapuri, no estado do Acre, onde todo o movimento ambientalista em proteção da natureza, da sobrevivência das pessoas, dos seringais, dos castanhais, do modo de vida das pessoas que vivem na Amazônia. E é importante também lembrar que Chico Mendes não estava sozinho, né? Homens e mulheres também estiveram nesse empate, nesse grande evento que foi a defesa dos seringais, a defesa do modo de ser, do modo de viver dos seringueiros e das seringueiras. Quero registrar que as mulheres tiveram um papel e têm hoje um papel muito importante na defesa desse território, na defesa desse modo de ser, desse modo de viver a Amazônia. E aí, lembrando um pouco da memória de Chico Mendes, graças a esse movimento de mulheres e homens, hoje nós temos a reserva extrativista Chico Mendes viva, produzindo, com pessoas vivendo dessa produção, desse modo de vida, vivendo dos seringais, vivendo dos castanhais e tendo uma relação muito boa com a natureza, né? Uma relação de respeito, de manutenção desse modo de vida para as futuras gerações. É um privilégio, inicialmente, né, devemos dizer, poder estar observando, né, uma história do Chico Mendes, um extrativista que deu a vida pela liberdade, pela proteção aos castanhais. Nesse lugar, especificamente aqui no município de Chapuri, no Acre, nós temos toda uma simbologia que retrata essa luta. Hoje a gente já tem uma participação boa de cooperado, uma representação grande na receita do município e a nossa cooperativa hoje nós estamos entre as 10 que mais movimentam aqui no município de Chapuri, na região capital
grande e é uma coisa nova, né? Nós estamos falando aí em 4 anos. Pensar muito na questão do potencial local. Não adianta a gente pensar num tipo de cultura aí que é comum, tradicional no agronegócio e pensar em incentivar esse tipo de cultura numa determinada região que não tem esse potencial. Então você acaba gerando processos aí que a gente chama, né, de a competição pelo uso da terra, né? Você acaba incentivando um tipo de cultura econômica, por exemplo, a pecuária de corte, em detrimento de outras culturas, né, que empregam mais a questão da agricultura familiar, das comunidades tradicionais. Então você acaba expulsando essas famílias, né, essas culturas que às vezes não são tão valorizadas. Então é necessário que a gente trabalhe no sentido de potencializar, né, mostrar a potencialidade dessas culturas, da agricultura familiar, das comunidades tradicionais, para que a gente consiga atrair, né, desenvolver políticas públicas mais adequadas que possam promover o desenvolvimento e a sustentabilidade dessas cultura, desse tipo de produção, dessas comunidades. A pesquisa da Amazônia, ela precisa ser, poderia até dizer, recriada, porque são conceitos externos que vieram para cá e depois foram, de repente, até desvirtuados de uma certa forma. Então, o pesquisador que vem para a Amazônia, principalmente o que é amazônida, ele tem que ter muita resiliência, ele tem muita persistência. Os caminhos, né, as distâncias, são longas e são difíceis de acesso, o que não são retratadas nem em quilômetros, é mais em tempo. São 2 horas, 4 horas, 10 horas, 12 horas, é barco, é estrada, é cavalo, é avião, então é uma dificuldade. No entanto, se o pesquisador tiver a sensibilidade para chegar nos locais a partir de uma abordagem teórica que seja consistente sobre sustentabilidade, sobre desenvolvimento local e que ele possa olhar a Amazônia com as suas características, com a sua diversidade. E é nesse olhar que nós vamos construir teorias sobre a Amazônia. Pesquisem a Amazônia pela Amazônia. Esse é que é o mais importante. Trazer outros olhares de fora tem lá tem alguma importância, porque o conhecimento não, ele também se faz por acúmulo, por incremento, e isso é inegável. Mas tenham carinho com a Amazônia, gerem conhecimento pela Amazônia e para a Amazônia. Assim nós conseguiremos avançar com a proposta do PROCAD e da ciência de quem está residindo, vivendo na nossa região. Pessoas ainda que se propõem estar nessa terra, para cuidar dessa terra e que é uma área muito ainda a ser explorada. Então, essas áreas de vulnerabilidade, onde a gente encontra pessoas que estão ali para manter essa floresta em pé, com dignidade, né, com toda a sua honra como caboclo, como alguém que quer fazer algo, né, por essa região e deixar aí para muitos e muitas outras pessoas. Esse projeto é um projeto muito rico, porque ao mesmo tempo que a gente tem o potencial de fazer esse intercâmbio entre pesquisadores amazônidas e discutir as questões da Amazônia, a gente também pode falar para os nossos pares e para o mundo. Esse patrimônio é nosso, é do Brasil, é da região amazônica. Então, se os próprios amazônidas não valorizarem, alguém vai fazê-lo. É importante que o graduando tenha esse senso de pertencimento, consiga perceber que a Amazônia é um local riquíssimo para ser estudado. Investigadores de nuestra universidad, muchísimas gracias por vernos a ustedes que sacan cara por nuestra universidad y también dar la bienvenida a todos ustedes. Nós fomos até a Universidade do Pando, na Bolívia, porém já aproveitamos aí o percurso, né, para discutir novas frentes de pesquisa, conhecemos cooperativas, conversamos com os atores, né, que constituem essas cooperativas e o mais importante, percebemos como o desenvolvimento local, né, ele acontece, ele funciona frente àquelas características peculiares do ambiente, né? Então só por esse processo de percurso aí já foi riquíssima a experiência para mim.